Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda Bondi. Eu vou mediar o debate de hoje. Que conta com a participação da Cristiane Jataí e do Pedro Brício. Antes eu queria só perguntar a todo mundo que está aqui, viu o filme Atriz? A maioria? Sim, Não, acho que sim. O tema, né, do debate de hoje ele é sobre a relação entre teatro e cinema, né, esse campo híbrido, né, na fronteira entre essas duas artes. E eu vou falar um pouco da Cris primeiro, que é diretora de teatro e de cinema. Ela é diretora do filme que vocês viram, também trabalha há muito tempo com teatro e trabalha, enfim, além disso, dramaturga e trabalha com audiovisual, no sentido mais amplo também, com instalações e tal. Então ela tem um trabalho muito, em si, já muito híbrido, com muitas camadas. O Pedro, ele é ator do filme, trabalhou também na peça, no espetáculo A Falta que Nos Move, que deu origem ao filme, né? E fora isso, Pedro é ator também de cinema, de televisão, é diretor de uma companhia, é dramaturgo, é escritor. Então, estamos muito bem servidos, né, em termos de híbrido. Não é escritor? Quem sabe? Então, enfim. Enfim, eu acho que é interessante esse tema, né, dentro desse contexto de um festival de cinema que trata da relação com a literatura, porque o cinema ele nasceu como uma arte híbrida, né? Na sua origem, ele pegou emprestado elementos tanto do teatro quanto da literatura, né? E com o tempo ele foi, né, se desenvolvendo a sua especificidade e abandonando um pouco essa origem, principalmente em relação ao teatro, porque até pela revolução tecnológica que o cinema passou, ele começou a se aproximar muito do real, né, de uma vontade de reproduzir, né, da verossimilhança e tal. E o teatro ele passou a ser meio um lugar do inautêntico, do artificialismo, do teatral, no sentido pejorativo do termo, né, uma atuação teatral e tal. E aí só a partir dos anos 70, assim, que mais ou menos, né, que começaram de novo, né, vários artistas a pensar nessa zona de imbricação entre essas duas artes. Tanto do teatro, muitos artistas usaram os recursos do audiovisual para enriquecer, né, o contexto cênico, quanto vários artistas de cinema repensaram essa rejeição e começaram a apostar na ideia do momento presente que o teatro engendra, né, e tentar trazer isso para o cinema. Por exemplo, o Cassavetes, que inclusive é uma das referências da Cris no trabalho tanto da Falta quanto, enfim, vários trabalhos. É um cara que é um cineasta americano que trabalha na sua pesquisa com trabalhou, né, porque ele já morreu, mas trabalhou com essa ideia de que o ator ele tinha que estar no centro da cena, né, como no teatro. Ele trabalhava improviso, ele trabalhava os planos em sequências, trabalhavam as cenas na ordem que elas aconteciam no filme. Tudo isso é muito relacionado a uma origem teatral, né, da forma de trabalhar com o ator. E dentro desse contexto, dessa pesquisa, onde, né, de novo, se juntou essas duas artes, a Cris, aqui no Brasil, é uma artista que trabalha com essa questão da fronteira de uma maneira muito profunda e há muito tempo. Então é muito legal a gente poder falar com ela sobre isso, porque ela trata sobre a dissolução das fronteiras, não só do cinema com o teatro, como também da realidade com a ficção, do ator e o personagem, da vida e da arte, né? Ela vai questionando essas dicotomias que a gente construiu para tentar dar conta, né, dos fenômenos. Então é muito, muito legal. E assim, apesar de que ela tem agora um trabalho muito claramente
híbrido, né? Desde a origem, desde muito antes, desde, né, do Conjugado, mesmo do Carícias, ela já tinha esse olhar para o cinema, ela já tinha esse diálogo com o audiovisual. Então eu queria que você falasse, Cris, um pouco sobre esse percurso, assim, pensando nesse ponto de vista, assim, desse olhar para o cinema, e desde, enfim, não sei onde é que você quer começar, se do Conjugado, mas pensar como é que isso se deu até chegar no Moscou, que de fato é, né, a imbricação absoluta entre essas duas artes. Bom, eu vou tentar ser sintética para a gente poder abrir, também para poder dialogar com o Pedro. Então, meu trabalho, como a Fernanda estava dizendo, há muito tempo tem a ver com algumas... me incita, me estimula, me provoca pensar algumas linhas de fronteira, assim. E isso, de fato, eu acho que desde que eu comecei realmente a dirigir, a Fernanda lembrou do Carícias, até antes mesmo, mas o Carícias é importante porque é uma marca, quando eu comecei a dirigir teatro adulto, porque antes eu fiz trabalho no Parque Lage. Para mim, teve sempre uma questão relacionada ao cinema, para além da história da projeção, para além do fato de estar usando a mídia cinematográfica, mas pensar algumas relações com a estrutura do cinema, com o olhar do cinema, com o pensamento, com recorte, com edição, enfim, com vários dispositivos do cinema. Então, o Carícias, de alguma forma, inaugura isso. É um texto em espanhol, em que eu trabalhava com arquibancadas que se deslocavam no espaço, que mudavam de posição, porque para mim tinha um pensamento sobre colocar o espectador como se ele fosse a câmera. Assim. Então, mudar o ponto de vista do espectador, fazendo com que ele é que recortasse, claro, provocado por mim, porque as arquibancadas eram mexidas e marcadas para isso, mas tinha o zoom, tinha aproximação, tinha distância, tinha uma sensação panorâmica algumas vezes, com o objetivo de trazer como é que eu conseguia colocar por cima da dramaturgia do Sérgio Verbelli, que é o autor do Carícias, uma tessitura, uma estrutura que fosse cinematográfica. Porque no fim das contas, assim, desde ali, eu acho que até hoje, o ponto assim, o vértice, assim, como se nomeia que não é exatamente uma companhia, mas que eu nomeio como companhia, um grupo de colaboradores com quem eu venho trabalhando. O vértice, para mim, representa a ideia do espectador. Portanto, eu sempre penso a partir do receptor. Então, o Carícias inaugura essa relação do olhar do receptor com a questão cinematográfica, mas sem pensar ainda na projeção. O Conjugado, que foi a peça seguinte, e que acaba dando origem a uma trilogia casual, não foi pensado quando eu comecei a fazer o Conjugado. O Conjugado é um projeto que eu fiz com a Malu Gali, a gente pensou esse projeto juntas, mas naquele momento eu propus para ela que a gente trabalhasse já experimentando e radicalizando algumas fronteiras, assim. Essas que mesmo que a Fernanda citou, a relação do ator com o personagem, a relação do real com o ficcional, tanto como matriz, como matriz para dramaturgia, como o que pode estar acontecendo na cena, uma questão sobre a questão do ator e do performer, até que ponto essas coisas estão juntas, até que ponto que elas estão separadas. E o Corte Seco, então, para ser gerado, ele começou como um documentário em que a gente entrevistou várias pessoas, várias mulheres, várias mulheres, essas que moravam sozinhas, não tinha uma discussão de gênero na peça, mas era uma atriz, então interessava para a gente o depoimento das mulheres. Esse material em depoimento gerou não só o conteúdo da peça e os próprios textos que a Malu falava na peça, como também uma videoinstalação que era acoplada, que era parte do projeto, mas não estava dentro da cena. Quando acabava a peça, a Malu se dirigia a um espaço, outro, e ali o espectador via que tudo que ela tinha falado em cena era, na verdade, falas reais de mulheres que tinham dado depoimentos para a gente, em vários monitores de televisão. E aí eu vou chegar na Falta que Nos Move, que foi o espetáculo seguinte, que para mim ele é uma pedra fundamental, assim, da minha pesquisa.
O conjugado ainda tinha algumas questões que eu considero bastante cartesianas, na relação principalmente do ator com o personagem, porque a Malu saía quase no distanciamento brechtiano para falar um pouco como se fosse o personagem, mas que as pessoas já achavam que ela era ela mesma, e depois ela entrava na cena fazendo o personagem. Então ainda era essa mistura, essa mistura com menos contorno, com contorno menos claro, de onde acaba uma coisa e começa a outra, no conjugado não era tão evidente. Aí, A Falta que Nos Move foi um longo processo, que começou, na verdade, com uma série de residências. Esse projeto começa por uma inspiração por causa de um filme, que era o Festa de Família. E naquele momento me interessava muito falar sobre algumas questões relacionadas à memória e à família, e eu gostava bastante da estrutura e do que aquele filme me provocava. Portanto, tinha alguma coisa a ver com Dogma, que vai de alguma forma aparecer depois na Falta que Nos Move aqui, filme. E a gente começou fazendo uma série de residências. Esse projeto originalmente começou comigo, com a Mariana Lima, e a gente começou fazendo umas residências ainda sem saber exatamente o que ia acontecer, quem iam ser os atores. O Pedro acho que foi a única pessoa que fez as 2 residências, né, Pedro? Do elenco, né? Original, acho que só. O Pedro fez as 2 residências, e dessas residências que a gente fez, na qual já se tinha algumas proposições que estão no próprio trabalho da peça, que era a ideia do jantar, a ideia de um tempo que é o tempo do espectador e o tempo e a situação cênica ser a mesma, ou seja, não existe nenhuma quebra, não existe nenhuma elipse. A ideia era que a peça não acontecesse, portanto, que você tivesse uma sensação de que aquilo tudo poderia ser improvisado, quando de fato não era. E, principalmente, mais que tudo, a mistura de histórias, memórias, que poderiam ou não ser verdade. Isso é bem importante na origem da Falta. A gente escrevia no processo uma série de histórias, e isso ficava misturado lá, portanto, tinha um dado de pessoalidade dos atores, que tem, mas elas podiam ser apropriadas pelos outros atores, mas sempre tomando para si mesmo e se denominando e se nomeando do seu próprio nome. Portanto, o ficção e a realidade, elas ficavam desde a origem, desde as residências e desde o início do processo de ensaio, bastante misturadas. A Falta teve uma história longa, assim, a peça. A gente fez muitas temporadas, a gente mexeu muito. Foi uma descoberta de linguagem para mim e para eles, assim, depois o Pedro pode falar disso também. Eu acho que ali hoje em dia eu penso que estava se propondo alguma coisa ali que ainda era desconhecido para a gente. Hoje falar tudo isso que a gente está falando aqui agora, sobre realidade e ficção, ator, performance, se nomear, usar os seus próprios nomes em cena, parece um lugar já bastante comum, mas isso a gente está falando de um projeto que começou em 2004, estreou em 2005, portanto fazem 10 anos. Assim. E 10 anos atrás, isso ainda era uma zona muito mais movediça e desconhecida, assim, para nós e para o espectador. E isso apareceu tanto no processo de ensaio, como também durante a temporada, assim, quando a gente ia se perguntando e descobrindo juntos se aquilo era teatro ou não era teatro. Assim. As próprias críticas, né? Não sabiam acolher aquilo. Não sabiam acolher, exatamente. E até tem uma muito boa que fala que critica o próprio objeto, que é o não saber, né? Assim. Enfim, e aí a gente continuou trabalhando e mexendo, e foi um processo bem vivo, né, Pedro? Assim, acho que a gente continuou se perguntando, e que faz parte, assim, do meu tipo de trabalho. Assim, eu realmente não paro de trabalhar depois que estreia. Para mim, uma peça ou um trabalho só acaba quando ele não apresenta mais, mas na Falta isso foi muito extenso e intenso. E aí depois que a gente já tinha feito a peça 2 anos depois, foi 2007, no final de 2007, a gente decidiu fazer o filme. Assim, é bem importante falar que o processo da Falta, ele foi todo filmado, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de ter uma câmera no processo de ensaio.
Então tinha uma coisa que para mim era bastante forte, que era eu assistir a cena, e que acaba se repetindo agora no Moscou, com um olhar que poderia ser um pouco esquizofrênico, mas para mim ele se potencializava, que era ver a cena como diretora de teatro, mas também ver a cena através do olhar da câmera, porque a câmera estava ligada o tempo inteiro. A câmera estava ligada o tempo todo porque eu queria registrar tudo que estava acontecendo, para então depois, a partir desse material que tinha sido construído nos improvisos que os atores faziam, em propostas de exercícios de dramaturgia que eu levava e de coisas que eram trazidas para o processo de ensaio, se construía a dramaturgia final. Assim. Então, ela tinha um registro documental, para a partir desse registro documental, se desconstruir e para se reconstruir. Então, era um processo bastante colaborativo que precisava ser registrado. Mas, para além da questão dramatúrgica, tinha também essa percepção, e aí eu acho que é um ponto interessante para falar sobre eles também do teatro com o cinema, é que quando eu via eles atuando nessa busca de uma interpretação que no teatro parecesse uma não interpretação, assim, que desse para o espectador a sensação de que aquilo poderia estar realmente acontecendo aquela única vez naquele dia, fazia com que a atuação deles coubesse para o cinema. Assim. E de alguma forma, assim, quanto mais, isso eu já sentia, sinto até hoje, ela cabia naquele tamanho, mais ela parecia que potencializava alguma coisa que a gente pode chamar de real. Se é que pode chamar de real, para o espectador. Parêntese, assim, a falta, para quem não viu a peça, é sobre uma pessoa que não chega assim como no filme, só que no filme eles esperam a pessoa chegar e o filme é a própria espera. Na peça eles dizem que não podem começar a peça porque essa pessoa não chegou. Então a peça supõe-se que ela não acontece naquele dia da maneira que ela acontece sempre porque alguém não veio. Assim. Então realmente o acontecimento ia se dando, parecia que ia se dando como um acontecimento único de cada dia. Bom, aí a peça existiu, aconteceu, viajou, foi uma experiência assim, muito bacana. E a gente resolveu fazer o filme. Quando a gente foi fazer o filme, quando a primeira vez que a gente foi lá para casa, onde é o filme, que é a minha casa, que é a locação, que realmente a gente filmou, assim, e que eu vi de novo, eu falei, ferrou, porque assim, aquilo que eu achava que cabia, não cabia ainda. Né? Assim, ou seja, a questão da atuação ainda não era tão cinematográfica assim. Ela ainda, mesmo que fosse já não teatral, ela também ainda não era, principalmente pensando num filme que, como a peça, precisasse trazer para o espectador do cinema, o que é muito mais difícil, na minha opinião, a impressão de que aquilo não era uma ficção, assim, e era. Assim, porque esse é todo o lance da falta. O tempo todo é algo que parece que não é uma ficção, mas é uma ficção. Assim. Então, o que acontecia? Enquanto no teatro a gente precisou repetir muitas vezes para chegar e ser muito igual, né, Pedro, para poder parecer que não era, no cinema foi preciso criar uma série de surpresas e de boas armadilhas, assim, para que realmente um certo espontâneo acontecesse numa base que já existia. Então a gente ensaiou uns 4 meses para fazer o filme, e não todos os dias, era um ensaio de filmagem feito com câmeras. Eu assistia esse material, voltava a falar com eles, portanto existia um processo de lapidação até chegar no roteiro final, que não era o roteiro final do filme, que era o roteiro para filmagem, e que é um roteiro que se dividia em muitas camadas, desde a camada de ter algumas cenas definidas, até cenas que eram só sugestões de diálogo, até cenas que um sabia o que era e o outro não sabia exatamente o que era, até cenas que eu acho que são que recorta e me surpreende também no filme, que são os momentos inesperados. Como para mim fazer esse filme, a ideia não era fazer uma adaptação cinematográfica da peça, nem
e nem filmar a peça, assim, a minha questão era como levar a linguagem que estava sendo desenvolvida no teatro para o cinema, ou seja, como fazer a transposição da linguagem e não a transposição da história. Eu inventei 10 dispositivos que serviam de estrutura para mim, para os atores e para os câmeras, para a direção de fotografia, para todo mundo que ia participar do filme como rede. Assim, 10 procedimentos. Alguns muito básicos, como seria uma única locação, até seriam 3 câmeras, essas câmeras estariam na mão das câmeras, até alguns um pouco mais diferentes, como eu iria dirigir, não era exatamente uma direção, mas eu iria trocar com os atores, falar com os atores através de mensagens de texto. Porque um dado muito importante era a questão do tempo. Assim, a proposta era que o filme fosse uma filmagem contínua, não um plano sequência, porque tinha cortes dos cartões das câmeras, mas seria um grande plano contínuo que eles não sabiam exatamente quanto tempo iria durar, mas que a gente previa pelo tempo dos processos de filmagem que a gente fez na época, nos ensaios, que não teriam menos que 6 horas ou 7 horas, mas que poderiam chegar a 12, 13, 14, enfim. E acabou sendo 13 horas. Então, durante essas 13 horas não existiria o corte, assim, não se cortaria. E o último dos 10 mandamentos assim, era que ninguém podia sair, acontecesse o que acontecesse. O Pedro uma das vezes saiu nos processos de ensaio, não foi? Aí assim, a gente falou, tipo, esse mandamento virou: Pedro, não pode sair. E foi incrível ele ter saído no ensaio. Mas, ou seja, a gente tinha que continuar a filmagem a qualquer preço, porque a ideia é que o filme fosse um próprio making-off do fazer o filme. Então, um outro dispositivo era que seriam 5 atores que iriam fazer um filme numa casa, esperar uma pessoa que eles não sabiam se ia chegar. E que o filme era os atores fazendo esse filme que está sendo filmado. Assim, no fim das contas, a falta é sobre isso. Assim. E enquanto eles estão ali fazendo aquele filme, o próprio filme que eles estão fazendo é aquilo, portanto, todo o roteiro ficcional está correndo ali por debaixo. Para quem tiver a oportunidade, hoje em dia já tem um DVD, e o DVD tem alguns extras, e tem, por exemplo, uma cena que eu gosto muito e que não entrou no filme, que é quando cada um deles conta a mesma história, que é uma história de uma das pessoas, 3 vezes. Assim, e eu poderia escolher qualquer uma daquelas histórias para colocar, ou seja, todas as memórias estavam ali, mas como no início do processo da falta, como eu falei, elas não pertenciam a uma pessoa, mas elas pertenciam a todos. O que é bastante importante nessa estrutura ficcional que tem na falta? As relações. Todo o trabalho, além de mexer com as nossas histórias, ele é construído a partir de uma ideia de sistema. Porque como a gente queria falar sobre família, como o projeto era sobre família e sobre memória, existia o objetivo era construir uma relação sistêmica entre eles, que de alguma maneira fosse um espelhismo assim, das relações familiares. Então, todas as relações que acontecem no filme são relações que algumas delas já existiam na peça, outras não, foram criadas para o filme, mas ela era uma teia de relação ficcional entre eles, como, por exemplo, a disputa entre o Pedro e o Kiko, né? Ou a relação do Kiko com a Cris. Então, de alguma maneira, como essas relações elas eram muito estabelecidas, isso criava uma rede que para mim é muito importante, que é o que faz a história poder ser contada, do que estava acontecendo entre eles, assim, e que mesmo quando era absolutamente novo o que estava acontecendo para eles e para mim, essa estrutura continuava lá. Assim. E é essa estrutura que me serviu para fazer depois da edição. Assim, qual a história entre eles que estava sendo contada. Porque a Fernanda, que também trabalha comigo há anos, assim, sabe que o mais importante para mim, não só na relação das fronteiras, são as fronteiras entre teatro e cinema, ator e personagem, mas as fronteiras invisíveis que realmente existem nas relações, assim. Tanto na relação que está acontecendo aqui agora, entre nós, assim, como na relação do ator em cena, como e principalmente na relação com o tempo presente. Assim, então,
Acho que é isso, até a falta, né? Depois eu não sei se a gente agora abre um pouquinho, depois a gente volta podia, né? Porque aí o Pedro pode falar também um pouco sobre isso. Depois eu falo do Júlio e do músculo. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Não, uma coisa que a Cris falou que eu acho que me interessa muito, enfim, não sei se... Mas que é essa questão, né, dessa diferença de atuação, né? Você trabalhou como ator nos dois trabalhos, e isso que a Cris falou, eu achei muito interessante, que mesmo porque eu vi a peça, e a peça, assim, no dia que eu vi, um cara levantou e falou, não vou embora porque não começa essa peça, e então, assim, era um nível de realidade, assim, a sensação de que de fato estava acontecendo uma coisa errada naquele momento, que era muito impressionante. E no entanto isso, ainda assim ela fica grande para o cinema, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre como é que foi essa transposição e como é que você vê essas duas linguagens dentro eu desse trabalho. Acho que a grande diferença é que no teatro, sobretudo nessa peça, a gente lidava muito com o público, né? O público entrava e aí a gente já estava lá esperando o público, e a gente começava a contar, como a pessoa não chegava, a gente começava a contar histórias para as pessoas, e às vezes de uma maneira muito íntima, às vezes para uma pessoa, às vezes para um grupo, e é óbvio que, por exemplo, dependendo de quem está na plateia, isso afeta de uma maneira direta os atores. Então, se você está contando na estreia para sua mãe, depois você está contando, né, para o crítico, para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa que você já viu, e a forma como a plateia reage ao espetáculo, ela interferia de uma maneira muito decisiva na natureza do espetáculo. Então, era um espetáculo que tinha dias que era... porque lidava com o momento presente, lidava com a realidade do público, às vezes ele era antológico, assim, brilhante, porque algo de único acontecia, como no dia que um cara levantou e falou, pô, isso aqui não é teatro, isso é uma palhaçada, eu quero meu dinheiro de volta. E aí o Kiko tirou a carteira, que horas a peça vai começar? O Kiko tirou a carteira e falou, quanto você pagou? O cara, sei lá, R$20. Ele deu o dinheiro e o cara foi embora. E o engraçado é que ele parecia estar representando mais do que a gente. Gente, parecia contratado. Esse limite, parecia que era um cara contratado. Mas o espetáculo às vezes também era difícil, porque se a plateia também não estava colaborando, né, a gente não... Às vezes não acontecia tão bem quanto quando a plateia era simpática e favorável ao espetáculo. Né? Mas a questão é a seguinte, no filme a gente não tinha ninguém, não tinha esse olhar, né? A gente não fazia mais para o público, né? Que era um vetor fundamental da peça. Então acho que quando a gente começou a ensaiar para o filme, essa foi uma das primeiras diferenças, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que teve todo um treinamento entre a gente de espacial, a gente fez muito viewpoints e muito tempo trabalhando juntos, que criou uma dinâmica interna entre os atores e uma cumplicidade que acabou indo para o filme também, assim. Eu acho que o filme, na verdade, ele é o resultado de... Às vezes ele pode parecer um psicodrama, uma coisa que só está acontecendo no momento, mas ele não é. Ele é muito técnico na interpretação. Mesmo acontecendo coisas que só rolaram naquele dia, que foram únicas e muito, muito potentes, assim, e reais, tem toda uma trajetória e cenas e diálogos que estão desde o primeiro dia do espetáculo, assim, então são muito ensaiados, né? E eu acho que tem essa... Quer dizer, o teatro, a gente fazendo a peça tinha essa sensação de ser cinematográfico, mas eu me lembro assim, o tratamento da gente no espaço, a relação com os objetos, com o público, com a relação com o público, com o tempo, era muito teatral, assim, era de um treinamento teatral. Eu acho que atores que fazem só cinema não conseguiriam fazer a peça porque a relação com o espaço é teatral. E no cinema é uma outra relação, né? Porque não tem...
mesmo que a projeção no teatro seja muito, nessa peça específica, seja muito sutil, ela existe, né? E existe uma escuta que ela é da cena, né? Que ela é relativa a um lugar onde não existe corte, né? Onde você tá lidando com o espaço, com a presença dos atores, da plateia e com o funcionamento da peça, né? E quando a gente estava fazendo o filme, mal ou bem, era uma outra relação, porque eu sabia que aquilo ia ser editado, né? E que você poderia fazer coisas, quer dizer, que se fossem muito ruins, iam ser cortadas. Né? Você tinha essa confiança na diretora, né? Mas acho que assim, é interessante a gente falar, assim, uma coisa que eu acho muito... que eu acho que é importante, que não tem a ver só com linguagem, assim, tem a ver com a vida mesmo. Assim, quando a Cris falou que ia fazer o filme, né, quer dizer, começou com a ideia, eu sempre fui muito descrente, assim, porque eu falava, vai fazer um filme da peça, tá. Assim, todo mundo já deve ter sido convidado a fazer um filme digital, né? Fala, pô, comprei uma câmera digital, vamos fazer um filme. E aí eu sempre sei, até assim, acho que até o momento que eu fui, do dia de filmar, eu achei que a coisa não ia acontecer. E os atores, aí o que acontece? Essa diferença entre, né, o fogo efêmero do teatro e a coisa do cinema que realmente eterniza, né? Que os atores entraram muito em crise com isso, eu acho, assim. Por quê? Porque como a gente todos são chamados pelos próprios nomes, as pessoas começaram a ficar preocupadas em serem eternizadas com aquele filme, né? Com aquela figura que não somos nós ali. Quer dizer, essa dialética, somos e não somos, mas alguns atores ficavam mais confortáveis em serem eternizados daquela maneira. E outros começaram a ter... Então todo mundo assim cortou o cabelo, emagreceu, todo mundo brigou muito, assim, todo mundo entrou numa crise de subjetividade muito grande, assim, muito... Engraçado. Que eu acho que tem a ver com esse lugar da performance no filme, que é você... É um personagem, uma persona e as três coisas, né? Então, eu acho que o filme traz essa intensidade também da nossa relação como artistas com o filme. É verdade. Acabou sendo uma das coisas que gritam no filme. Que é uma camada, assim, que em geral quando você está fazendo uma peça com um personagem que é escrito por um autor, você não tem tanto essa relação, né? Eu digo assim, se tem uma coisa mais de intérprete, lá era um lugar meio da performance e da autoria também, né? Que é mais profundo e complicado, né? Só complementando o que você está falando, eu lembro da gente falar sobre o que faria que esse projeto também justificasse existir ali naquele contexto de documental e ficcional, era que o filme, dentro do próprio filme, fosse ameaçado, né? Sim, né? A gente falava muitas vezes sobre isso, uma sensação de que o filme tinha que ser assim, tinha que ter uma ameaça sobre o próprio filme. E ela tá lá, né? Assim, e quando a gente vê, porque o Pedro não viu, assim, não teve coragem. Assim, quando a gente fez no Parque Lage, às 39 horas de material bruto, aberto, porque isso fecha o ciclo da falta que nos move, quando depois, porque a edição acaba sendo, é muito louco, porque depois, são 13 horas em que você acabou de falar, também você tem uma certa liberdade de fazer, porque você sabe que vai ser editado. A edição, ela conduz elas são 1h45 dessas 39 horas de material. Sim, são 39 horas de material, é muita coisa. Foram 13 horas contínuas de filmagem com 3 câmeras, em situações paralelas muitas vezes, não sempre todos juntos. E depois, quando o fechamento desse projeto, assim, depois que o filme já tinha sido lançado e tudo, foi fazer uma exposição, uma videoinstalação no Parque Lage, com as 3 câmeras abertas, em 3 telas de cinema. Em que tudo que foi dito estava ali, e visto, e vivido e tal. Novamente, assim, sem edição, sem corte.
E aí, só porque aí, você falou sobre a questão da performance, é onde a coisa é mais performática, assim, porque aí é o registro puro da coisa, assim, ao mesmo tempo com 3 telas. Então, para mim, acho que ainda tem uma outra curva aí que esse projeto faz quando ele vai para esse lado. Mas aí é efêmero, né? Aí ele volta no lugar do teatro, em algum sentido, porque quem viu, viu, quem não viu, não viu, né? Assim, elas ficavam no mesmo ambiente, as 3 telas? Ficavam uma do lado da outra, na O piscina som do Parque. O som, uma parte ele era pré-mixado, assim, eu já fazia uma escolha, mas sem tirar todo ele, sabe? Deixava uma parte mais alta, mas deixava sempre os outros mais baixos. E como era muito tempo, tinha alguns momentos que a gente fazia uma edição ao vivo mesmo, assim. Ficava lá, eu fiquei lá com a pessoa que estava fazendo a edição o tempo todo, e de vez em quando a gente soltava uma, soltava outra. E quando eram todos no mesmo ambiente, aí era som aberto, aí sim. E assim, é engraçado, assim, né, nessa abertura de projeto, abrindo esse processo mesmo, que isso que o Pedro falou, eu acho que o Pedro, você teve muito isso, né, Pedro, sobre essa questão do... O quê? Muitas vezes você falou isso durante o filme, né, sobre... eu não sou só isso, tinha uma questão sobre essa coisa da performance. Não, mas eu tava, uma boa parte do filme eu tava me sentindo muito bem, assim, até porque eu tava muito bêbado, assim. E o meu personagem era muito engraçado, muito divertido. Eu acho que eu sofri muito menos do que outras pessoas que não vale a pena citar. Nem expor. Nem expor, mas... não, mas eu não o que sei, eu quero pra mim... dizer é que tinha um dado provocativo nisso que você traz pro filme. É isso que eu tô querendo falar, assim. E que você trazia pra peça também, que eu não acho que era tão diferente em um certo lugar. Não é. Né? Que traz pro filme todo lado que parece documental também. Ou seja, tem vários simulacros aí, entendeu? E pensando bem, você fazia exatamente isso na peça. O personagem tem essa função, né? De questionar, de questionamento. De questionar a própria estrutura, né? E ao questionar a própria estrutura, fazer com que aquilo pareça ainda mais real. Porque você está questionando a própria estrutura, então isso não é uma ficção, né? Você pode falar, Pedro, né? Já está tudo bem. Não, acho que já falei as coisas assim, mas... Eu acho que é muito bom, assim, depois desse filme fui convidado, até por causa do filme, para fazer outros filmes, e eu acho que o cinema tem essa possibilidade real de você realmente fazer, se você tá... Mas isso tem a ver com o treinamento da peça, assim, se você como ator tá ali no tempo presente, reagindo às coisas, provavelmente alguma coisa de bom vai surgir, né? Então, como o filme tinha 12 horas e a gente não tinha o texto decorado, então isso aconteceu muito no filme. E eu acho que essas relações, como a gente também contracenava com atores que a gente tinha muita intimidade, muita coisa era possível de ser passada através dos silêncios, através da pura presença ali dos atores, né? Não tinha vazio, assim. E para mim o grande aprendizado do filme como ator foi essa uma certa tranquilidade de que realmente a câmera tem ela entra de uma maneira que, quer dizer, ela percebe, né, o ator de uma forma muito profunda mesmo, assim, muito ator. Você vê, não, eu acho que realmente no cinema mais que certamente no teatro, na TV, né, você vê o pensamento da pessoa ali. E sobre não atuação, quer dizer, no neorrealismo italiano e em várias escolas de cinema você tem experiências com não atores, porque eu acho plenamente possível. Você bota um cara que tem na personalidade dele as características do personagem e coloca ele num contexto real e o cara, claro, tiver uma desenvoltura, é possível, né? Coisa que no teatro é impossível você botar um não ator. A nossa dentro de um contexto mais performático também, né? Como muitos grupos fazem. Mas o teatro mais clássico teatro mais clássico é impossível. É impossível. Assim como o cinema mais clássico também, eu acho que esse trabalho, assim, né, Isso a ver com a ideia da repetição, né? Porque no cinema você realmente pode pegar aquele momento, aquele instante, né?
você conseguir repetir e ainda parecer que é aquele instante único, eu acho que é um grande desafio, né? O ator, assim mesmo. Mantendo isso cada dia, cada dia. E aí, por isso que eu acho incrível, assim, realmente era muito surpreendente. Foi muito surpreendente para mim quando a gente já estava, sei lá, na 10ª hora, no estado em que fosse, em que a coisa tivesse, porque não era sob controle mesmo, e era sobre não ter controle, aquilo tudo, vocês continuavam seguindo o roteiro. Assim. Bêbados, cansados, mas assim, pirados. seguindo o roteiro, assim, mesmo. Assim, a última cena, que é aquela cena do brinde, com texto, inclusive, assim, falando, era uma das cenas que tinha texto, assim, ou seja, isso, um lugar de atuação mesmo, assim. Mas é isso também, é isso que você falou agora também, né? E ele antes tinha falado isso do cinema, dessa diferença, né? Do espaço no cinema e do espaço no teatro. Mas lá eram 3 câmeras livres, né? E não tinha isso, não tinha repetição também. Essa é a grande diferença, né? No cinema a gente tem uma limitação de espaço, que a gente tem que ter repetição também, né? Lá não tinha, eram 13 horas consecutivas, não tinha essa preocupação de refazer nada. Então tem a degradação deles como pessoas, né? Como personagens, enfim, seguindo esse roteiro, né? Fielmente, mas... É bem engraçado isso que você está falando, mas isso faz toda a diferença. Isso, sempre eu falo isso para mim foi bem forte, assim, porque eu tentei repetir uma cena, assim, que foi a tal cena do canil, né? Você tentou repetir? Tentei repetir. Nem percebi. Porque essa cena, para quem viu o filme, assim, a Cris bateu com a cabeça. É porque eu não fazia a cena. E essa cena foi uma cena muito ensaiada, assim, talvez muito ensaiada, cara, porque eu queria muito essa cena, assim, ela estava muito dentro do roteiro, para mim, do roteiro que depois viria a ser o roteiro de montagem do filme. E teve 2 coisas, teve muitas coisas sobre o não controle nesse filme, assim, que uma das coisas que eu sempre dizia era assim, cara, pode acontecer qualquer coisa, só não pode chover. Assim, várias cenas eram do lado de fora, e choveu. Assim, e hoje eu vejo esse filme e falo, esse filme tinha que estar chovendo, assim. Toda a melancolia dele é só abrir o sol no último momento, assim, né? Eles não poderem ir para fora e aquela sensação de a lama que vai ficar no jardim, tudo isso era bastante importante para o filme e eu não achava, assim, porque a gente tinha muitas cenas externas, né, assim, e uma delas era do canil, assim, e por causa da chuva a gente teve um problema com a luz, e aí, porque não tinha luz no direito no canil, a Cris bateu com a cabeça, assim, e ela bateu com a cabeça, e porque ela bateu com a cabeça não teve a cena. Sim, porque ela bateu com a cabeça assim, começou a cena, ela bateu com a cabeça. Então, e aí foi aquilo que aparece no filme, ela tá com a cabeça machucada, o único momento que eu pensei, será que vai ter que parar mesmo e tal. E eu fiquei o tempo todo, assim, falando, cara, onde é que eu vou botar a cena do canil? Onde é que eu vou botar a cena do canil? Onde é que eu vou botar a cena do canil? Tem que entrar essa cena e tal. E aí, finalmente, depois que já tinha feito toda a curva, o roteiro era dividido em 5 blocos. Portanto, quando já estava no 5º bloco, que era o bloco mais livre de todos, né, o que tinha menos coisas pelas quais vocês tinham que passar, você pôde até dormir, dar uma descansada e tal. Então, nesse bloco, foi na hora que eu estava dormindo que eu repeti a cena do canil. Aí eu falei, a hora de repetir a cena do canil. Aí a Cris foi lá, botou a roupinha dela e a Marina não botou a roupa que ela deveria estar na cena, pensando continuidade. Fez com a roupa que ela estava, mas que a gente já tinha visto ela colocando depois, assim, né, que era um vestido e tal. Fizeram a cena. Aí não entrava, não encaixava. Claro. Na montagem, porque eu não cheguei no 5º bloco. Assim, não cheguei no 5º bloco, o filme ele conta principalmente os 4 primeiros blocos, porque o 4º bloco acabava com a cena do choro, que é uma cena da peça, inclusive. Né? O choro, quando eles sentam no sofá, essa cena é uma cena da peça que foi criada em improviso e que repete no filme. E, então, ou seja, era um exercício para todos nós, assim, eu lembro quando você está falando de cinema, né, quando eu chamei o Valtinho, né, eu achava que o Valtinho nunca ia querer fazer esse filme, então, e aí eu chamei e ele falou, não, foi muito maneiro, ele foi um grande parceiro, e ele falou, não, há muito tempo que eu estou esperando para ser chamado para fazer alguma coisa que eu realmente não sei fazer. Assim,
eu não sei fazer isso que você está querendo fazer, assim, tipo, né? Fazer um filme de 3 horas contínuas, e era muito engraçado, porque nas 5 primeiras horas, 7 primeiras horas, ele estava com o radinho dele lá, e tal, na 8ª ele estava assim, na 10ª ele estava assim, na 10ª eu falava, e o cara falava, Ah, foda-se. Faz aí. Só assim, ó. Deixa aí, ou seja, porque você vai entrando num... A gente entrava num estado, a gente estava lá com eles, assim. Quando o Pedro dormiu, todo mundo estava, tipo, foram 13 horas sem levantar da cadeira. Foi uma experiência muito louca. Muito louca. Enquanto eles estavam quebrando a casa toda, eu estava... Cris, e como é que funcionava esse roteiro? Vocês falam muito de controle, descontrole, você falou de blocos. Como é que era a estrutura do roteiro? Cara, o roteiro, eu dizia que a imagem que eu dava para ele é como se ele fosse um colar de contas, assim, de ilhas. Então, tinha uma determinada ilha que eles sabiam que eles tinham que passar. Exemplo, a cena do iPod, né, que está no filme. Só para dar um exemplo, aquela cena do iPod era uma ilha. Era uma cena que a gente ensaiou, que tinha um iPod, depois colocava música que antes era do Bee Gees, que acabou entrando do Guilherme Arantes. Tudo isso era porque também a gente não conseguiu direito da música do Bee Gees, depois que a gente... Então, assim, teve várias coisas, mas isso era uma ilha, assim. Aí, isso era uma coisa. Entre isso e uma outra ilha, era um tempo que eles tinham livremente para construir a chegada no que seria a próxima ilha, entendeu? Até porque a gente ensaiou, às vezes a gente ensaiou com a equipe, a gente nunca passou de 6 horas, né? Então o filme tinha o dobro disso. Então o que a gente ia ficar fazendo? Então, coisas novas tinham que surgir. Exatamente. E até mesmo as câmeras, você estava falando sobre a coisa das câmeras, a gente tinha 3 câmeras, né? Três câmeras, que na verdade eram 4 câmeras mesmo, mas eram 3 câmeras. Mas os 3 principais, que eram o Lula Carvalho, o Davi Pacheco e o Guga Melê, o Guga, ele foi um câmera que esteve presente em todo o processo de ensaio. Assim. Então ele sabia, porque no processo a gente experimentava algumas coisas de espaço também, assim. Então ele sabia bastante sobre aquele desenho, do que estava desenhado, né? Porque tinham coisas que realmente não estavam desenhadas. Aí o Davi, ele foi em alguns, e o Lula, ele foi somente um. Assim. Então também tinha diferentes graus de intimidade com aquilo que estava acontecendo. Assim. Isso era proposital, assim, isso foi uma escolha. Eles tinham um grau de liberdade para poder optar por um plano no momento, ou era tudo dirigido? Não, eles tinham um grau de liberdade, mas eles eram dirigidos, os atores não, mas eles tinham fones, assim. Na verdade, eu estava na parte de baixo da casa, na frente de 3 monitores de televisão que eram ligados em vídeo, as câmeras estavam ligadas em videolink, sem cabo, e era mandado para mim na mesma hora, e aí eu tinha 2 pessoas fazendo decupagem já, assim, que anotavam. Eu tinha uma pessoa que digitava os torpedos que eu mandava para eles. Eu falava com os câmeras, eu tinha um rádio, o Valtinho tinha um rádio para falar com os câmeras. E essa era a equipe na frente dos monitores. Então, assim, a gente muitas vezes precisava dizer para os câmeras coisas, assim, porque existia uma topografia que eu fiz com o Walter, que era uma topografia para que os câmeras sempre tivessem uma certa coreografia, para que eles nunca estivessem se pegando muito, entendeu? Então, assim, quando a gente... Então, tinha sempre um triângulo que acontecia, que é quase um sistema também. Se o câmera X está no lugar A, o câmera tal não pode, tem que estar sempre deslocado numa distância. Então, isso era, assim, pensado nas 8, 7 primeiras horas. Algum ator tinha fone de ouvido? Depois, hein? Algum ator? Nenhum. Porque no final, aquela denúncia, meu fonezinho caiu, né? Não, era o microfone. Microfone. Era microfone de lapela. Tinha? Eles tinham o som era captado por microfone de lapela. Isso, e nas câmeras. Eles não tinham fone. Eu tinha 2 formas de fazer contato com eles, assim, os torpedos, que aparecem no filme, e um outro que a gente não fala, mas que era bem importante, assim, e rápido, que parecia um pouco corrida de Fórmula 1, assim, que eles desciam para trocar a bateria dos microfones, e eu tinha, assim, sei lá, 30 segundos, às vezes na escada, com eles, assim, para poder falar alguma coisa e tal. E desculpe falar, cara, que várias coisas, que eu assisti esse filme num festival do Rio. Sei. E naquele dia, particularmente, eu achei o filme que a plateia mais gostou. Eu tinha aquela questão da música, tal, tudo também, os atores. Acho que houve identificação com o público.
E agora me causou estranheza também o fato dele falar que, vocês falaram que não era a música prevista do Guilherme Arantes. Porque pra mim, isso eu verifiquei agora, o Pedro é muito parecido com o Guilherme Arantes. Na verdade, a verdade é que os espectadores pensam que eles querem. Não era o Bee Gees. Apesar do Pedro parecer bastante com o Guilherme Arantes, isso não foi pensado. Tô brincando. Não, era o Bee Gees, a gente não conseguiu. Isso era uma das características malucas desse filme, que os atores tinham um determinado número de CDs que eles poderiam colocar e que a gente achava que ia conseguir os direitos, dentre eles o Bee Gees, e que a gente acabou não conseguindo, assim. Então, as músicas elas já eram colocadas depois, elas eram colocadas na hora. Então, por uma questão de que elas entravam junto na lapela com as falas e tal, foi uma loucura encontrar uma música que tivesse exatamente o mesmo andamento e que a gente pudesse dublar, porque eles tiveram que dublar, inclusive, aquele momento só. Mas tinha um outro momento, que é o momento da briga, em que a Marina colocou o Talking Heads, né, o Psycho Killer, e seria impossível tirar, assim. Então a gente quase não teve a cena em determinados momentos porque a gente dependia da liberação do David Byrne, do Talking Heads, para poder, e ele liberou assim lindamente, quase dando a música. Por favor, você disse que teatro com dedo, né? Você tentou filmar de maneira contínua, né? Mas tem ações paralelas. Uhum. Eu queria saber se isso estava previsto, né? Quer dizer, a do Canil, aparentemente sim, né? Uhum. Mas teve uma cena, por exemplo, do Pedro com a Cris, lá discutindo a relação, teve a cena do quase sexo no quarto, isso estava tudo previsto. E na hora da edição, como é que você fez para encaixar tudo isso, preservando a linha narrativa, enfim? Sim, estava previsto que tivessem cenas paralelas. No roteiro, como eu estava contando, o roteiro era uma espécie de colar de contas e tinham cenas que eram cenas paralelas, então já era previsto que a Cris e o Kiko subissem para o quarto, enquanto o Pedro e a Marina e a Dani ficavam na sala. Aí, assim, o que acontece, como eles se comportaram na sala e coisas que eles falaram, era muito improvisado, assim, mas as situações eram previstas, assim, a situação do quarto até um pouco mais do que a da sala. A gente ensaiou bastante aquela cena. Aí, mas quando, na hora do roteiro, que é a pergunta que você está fazendo, foi um trabalho hercúleo, assim, foi uma loucura. Porque a ideia era ser uma filmagem contínua com 3 câmeras, né? E, portanto, por isso que eu sempre falo que são 39 horas e não 13. Porque tinha horas que eu realmente tinha 1h30, porque, por exemplo, a famosa cena da briga do filme, ela durou, na verdade, 2h30. Assim, desde o momento em que eles subiram para o quarto, vamos considerar isso, o momento que você come, o Pedro comer a torta era uma combinação que a gente tinha, por exemplo. Assim, foi até uma ideia que o Pedro trouxe. Então, a gente já sabia que ele ia comer a torta. A gente não sabia que exatamente aquela hora ele ia comer a torta, mas estava dentro daquele bloco, assim, porque eles já sabiam que o terceiro bloco se aproximava do momento da briga, assim. Então, se eu pego do momento que ele comeu a torta até a hora que eles sentam para chorar, isso durou 2h30, 3 horas de material. Isso é mais que um filme. No filme, isso dura 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, tinham 2 coisas na edição. Uma, que estrutura narrativa que ia ser criada e que muito já havia pensado no roteiro, mas muito era o material que chegava para mim como um documentário, assim. Eu queria que o espectador do filme tivesse uma sensação de que tudo que acontecia, que só o que ele via era o que tinha acontecido, entendeu? Então, para isso, é uma enorme colcha de retalho. Tem desde situações em que uma pessoa pega um copo, assim, e quando ela pega esse copo, na verdade em outro momento, mas que serve de corte para aparecer, para eu dar um salto de meia hora numa cena, por exemplo, até cenas que eu mudei de ordem, até como coisas que parecem que é tipo, sei lá, a Cris está com um casaco e eu preciso, e ela daqui a meia hora vai falar alguma coisa que casa com uma coisa que o Pedro falou meia hora antes e que eu posso montar como se ela tivesse falado em resposta ao Pedro. Então, muitas vezes as coisas que são ditas parecem respostas e não são. Assim. Então, mas aí eu tenho que conseguir um momento que está no frame
XYZ que ela aparece a Cris tirando o casaco, porque ela tá sem o casaco depois, entendeu? Então, era uma loucura. Eu fiquei decupando esse filme 1 ano. Assim, eu tenho escrito numa planilha Excel gigante, assim, 1 hora, ponto 11, ponto 1, Pedro faz assim com o dedo, sentado e olha não sei o que, pra gente poder montar esse filme. Quando eu entrei na área de edição com o Sérgio Meckler, eu já tinha selecionado, já tinha tirado umas 20 horas de filme, assim, a gente ainda entrou com todo esse material e... Você entrou com 18 horas, né? Mais ou menos. Eu já entrei na área de edição com uma estrutura desenhada, né? E ainda assim a gente ficou mais 6 meses dentro daí. Tem um detalhe, assim, que eu não sei quanto Indo e importante. vindo, sabe? Aí ia, via e voltava e tal. Foi isso, foi mais ou menos isso, 1 ano e 3 meses, mais ou menos isso. Essa coisa do figurino, vocês tinham bolado de que forma? Pois é, o figurino foi um problema depois, assim, o Pedro foi a nossa salvação. Porque ele é o único que não muda nunca, Isso foi uma escolha. Que é interessante também. Isso foi uma escolha que tinha a ver com o personagem dele. Sim. Ele levou aquela camisa vermelha maravilhosa, assim, né? Acho que ele levou essa e mais uma e a gente escolheu essa, mas era essa, assim, né? E o fato de que o Pedro na verdade era a gente brincava falando que ele era nosso herói. Assim, ele resolvia todos os nossos problemas na ilha de edição, porque ele estava sempre com a mesma roupa, fumando cigarro, com uma bebida na mão. Então a gente sempre podia cortar para ele. Ele estava sempre em continuidade. Então, diga, enquanto as mulheres tiravam a roupa, botava a roupa, botava a saia, trocava a roupa, passava o cabelo, botava não sei o que e tal, ele estava sempre Isso é bom para essa faculdade de ator. E aí teve uma certa ingenuidade da minha parte, porque eu falei para as meninas que elas podiam trocar de roupa. Passar batom, aquela, assim, mas ao tempo é bonito, né? Quando muda. Bonito, mas deve ser dado porque assim, isso é uma prática que se suspende de repente, assim, porque tecnicamente, se por um segundo você sai do filme, você pensa, diz, cara, que loucura, essa troca de roupa. Mas isso, por outro lado, colabora com uma precariedade que faz parte dessa beleza específica desse trabalho. E tem uma coisa que eu não sei se você percebeu, que elas não só trocavam elas não trocavam de roupa porque elas trocavam de roupa para outra, porque a Cris uma hora põe um vestido de noite, o Kiko desce arrumado, isso era bem previsto. Elas trocavam de roupa entre si. Sim, é uma Então loucura. A blusa da Dani passa para a Marina, que daqui a pouco está com a saia da Cris. Então elas tinham, porque isso sim fazia parte do conceito, de que assim como as histórias também se apropria, a roupa, então tem uma hora que você vê assim que você acha que é a Dani, mas já é a Marina. Porque a roupa que ela tá é a da Dani, sabe? Então também tem uma coisa não, assim. E justo esse epicentro que é o Pedro, né? Que é esse cara que... De vermelho, né? De vermelho e que tem toda essa personagem, essa figura que não faz nada, mas passa a ser esse vazio onde as coisas se dão e as personagens se revelam. É muito interessante. Não, o Pedro realmente, assim, além de que eu acho que ele faz mesmo, assim, eu falei isso pra ele, eu falo isso, assim, esse filme de uma maneira absolutamente contundente, assim, acho que eu poucas vezes vi uma coisa tão impactante, mesmo, assim, você sabe que eu acho isso. Ele tinha uma coisa que era muito legal, assim, que era isso, assim, ele acabou fazendo, eu falei o herói, a gente brincava com essa coisa do herói, ele que tem a trajetória, né, assim, no fim das contas, as coisas, o sistema funcionava, existia um desenho do sistema e o sistema era ele, o Kiko aqui e as meninas em órbitas, isso era o sistema mesmo, assim, as meninas orbitavam em torno dos meninos, assim, tinha uma coisa assim. Mas isso já na peça e muito no filme. Mas no filme aconteceu uma coisa que fez assim. E eles se polarizaram de maneira muito contrária, né? Assim, do que vocês se polarizavam antes. Assim. E aí eu acho que o Pedro tem mesmo uma trajetória de herói. Assim. Tem muito a ver também com o que ele falou, que o cinema abre esse espaço para o ator, para o pensamento do ator, né? Que às vezes no teatro a gente tem essa demanda de fazer muitas coisas, também nem sei se no teatro, né? Mas o cinema, como ele abre esse espaço do pensamento, né, que a TV e o teatro te dão um pouco menos, né, de captar esse pensamento, esse tempo mais esgarçado,
você vê os outros atores nessa necessidade de trocar de roupa, fazer mais coisas, né? E a gente se conecta mais com ele porque a gente entra nesse tempo desse pensamento, né? Você vê que essa necessidade de fazer... Mas a gente também só percebe que ele não faz porque todo mundo faz, ele né? É a própria falta sim, porque tem um contraponto. Exatamente isso que eu sinto, Pedro, foi a falta que me moveu. Porque onde estava tudo acontecendo, como se eu fosse o espaço que eu entro. Parece que ele está pensando isso, ou aquilo, outro, mas de alguma maneira era o espaço que eu tinha para, através dessa roupa vermelha, desse monobloco, assim, é um espaço onde havia uma liberdade pessoal muito... É legal pensar, o figurino ele foi problemático desde a peça, né? Porque a gente tinha, né? Porque eu acho, sei lá, quem faz figurino, ou a gente pensar sobre, né, como um elemento tão importante em teatro, é tão difícil figurino, porque os figurinistas em geral vêm com, né, um conceito, uma expressividade muito grande. Essa peça tinha que ser performática, mas ao mesmo tempo não dá para ser qualquer roupa. Então não figurino. Esse não figurino não pode vir todo... Às vezes não bate, vem todo mundo com a mesma cor. E aí eu me lembro que no filme também a gente teve essa discussão, essa pesquisa para achar a coisa mais acertada que fosse real, mas ao mesmo tempo... Mas você tem esse problema no seu trabalho, né? Porque no quarto você também teve esse mesmo problema. Tem uma questão mesmo com o figurino. É muito difícil. E eu acho que o figurino é uma questão do cinema nacional, assim. Eu em geral acho... teatro também, né? Sempre com uma cara de... porque principalmente no teatro que se aproxima de uma coisa que quer não ser... Não figurino. Né? Quando é o figurino assumidamente, não tem problema nenhum. Quando é construído, não tem problema. Quando é construído. É difícil esse não, né? Porque assim, o não filme, o não teatro, né? É muito não figurino. Eu fiquei pensando nisso que você falou do pensamento que até a Branca lembrou, né? Que foi, apesar do processo da falta filme ser absolutamente especial, no sentido de que você nunca mais teve contato com alguma coisa desse jeito, né? Porque tem toda essa questão da... E talvez seja único mesmo, né? Assim, mas tem uma aprendizagem. Assim, fora que é uma entrega que talvez não seja possível 2 vezes, mas eu acho que tem isso que você falou que me chamou a atenção, né? Desse aprendizado, que depois que você foi chamado para outros filmes, de que tem alguma coisa da câmera que capta o invisível, né? Alguma coisa que não é palpável, que não é preciso fazer, que tem alguma coisa relacionada ao não fazer, né? E eu me lembro que a Cris falou, já até puxando um pouco para os trabalhos posteriores, né, do Júlia e do Moscou, né, que você falava, me lembro de você falando isso, assim, da câmera como esse vetor de captação do invisível, né? O teatro está tudo muito exposto, né? O teatro é o todo, e de repente o cinema ele entra para pegar ele penetra, ele tem um detalhe e tal. E aí, eu não sei, eu achei que a gente podia, de repente, falar um pouco sobre esse processo. Não sei se quando as duas coisas realmente se transformam numa terceira zona, sabe? E em que lugar o cinema entra para dar conta desse invisível enfim, toda essa questão da falta, continuando, ela teve na verdade, ela causou mais inquietação, mais perguntas. Assim, fazer o filme me trouxe mais inquietações. O Corte Seco, que é um trabalho que a Branca fez, você também, e o Pedro, né, quase participou. Ele veio da experiência de ter feito, de ter ficado na ilha tanto tempo. Assim, na verdade, o fato de que eu fiquei tanto tempo na ilha com a falta me fez pensar como seria experimentar. Eu comecei falando Carícias, né? E o Corte Seco acho que tem a ver com isso, que é como experimentar determinadas coisas que tem a ver com a estrutura cinematográfica na cena, assim. E para mim foi muito curioso, assim, quando eu descobria na falta ainda, a loucura que é a ilha de edição e o que você pode fazer ali. Assim, e como eu mudando a ordem, como eu pegando uma resposta o Pedro fala alguma coisa para ela e eu não pego a resposta dela, mas daqui a pouco eu pego ela respondendo daqui a meia hora, como é que isso vai se montando de uma maneira que vai criando alguma coisa que é estranha, e não se faz isso, né? Assim, né?
não se monta uma ficção dessa maneira, em geral, assim, mas que funciona e que causa uma estranheza que eu acho interessante, assim. O Corte Seco, já que a gente está falando tanto da questão do ator, começa para mim com essa pergunta, sabe? E se isso é ao vivo? Sabe? E se eu a gente falou muito sobre isso, né? Se eu prolongo, de alguma forma, se eu dou o corte, ou seja, o ator está num determinado momento da cena e eu dou esse corte, como é que, e depois eu volto, o que é que ficou, sabe? E ao mesmo tempo ele estaria trabalhando como se aquilo fosse um corte cinematográfico, assim. Essa foi a questão que me moveu e que eu acho que depois vai aparecer no Júlia e vai aparecer no Moscou, dentro da própria linguagem cinematográfica, assim. E aí, é engraçado que ela começou falando do Cassavetes, e assim, eu realmente, por um período da minha vida, vi muitas coisas dele, e foi bastante, foi uma descoberta na relação com o trabalho do ator no cinema, e de processo, inclusive, e ele não cortava, né? Assim, tinha duas coisas que eram muito interessantes. Uma é que ele não dava o corte, ele deixava a coisa ir, assim. E a outra é que se ele cortava, ele começava de novo, né? Assim, ele nunca pegava do ponto que ele tinha cortado. Estou falando isso porque eu acho que tinha também uma questão sobre isso no Corte Seco, assim, sobre como é se você não corta, como é se você corta e retoma, assim, como é que isso se dá tendo o ator vivo, portanto, no lugar do teatro, que os atores podem ir para qualquer lugar, assim. Então, o Corte Seco ele era uma peça bastante fragmentada em mosaico, mas com uma estrutura bem desenhada. O desejo dele, primeiro, era que ele tivesse muito mais material do que ele acabou tendo. Eu gostaria de ter tido mais opções de corte. Acabou que eu tive menos, porque significava que a gente ia ter que ficar ensaiando a vida inteira para criar mais e mais coisas. Mas eu acho que tinha alguma coisa ali que falava sobre as estruturas, assim. E se a falta de filme revela, de alguma forma, dentro do próprio contexto dela, as estruturas do making-off ou de um fazer cinematográfico, o Corte Seco revelava, falando de cinema, as estruturas teatrais, assim. O fato de que eu estava em cena editando ao vivo, o fato de que os atores continuavam se chamando pelos próprios nomes, mas as histórias não eram deles. Isso era uma coisa bem importante no Corte Seco. Apesar de que parecia que tinha uma coisa de pessoal ali, se tinha, passava pela tangente, não era exatamente sobre a história daqueles atores, era muito mais sobre histórias que eles tinham ouvido falar, testemunhado, lido, processos, o material era muito mais esse. E tinha ainda alguma coisa ligada ao audiovisual por causa das câmeras de segurança, que cercavam uma parte do entorno do teatro, a frente e atrás, e a parte do camarim e do banheiro também. Então, algumas cenas aconteciam fora e outras aconteciam dentro. Conforme a gente foi fazendo o Corte Seco, depois eu comecei a experimentar algumas coisas, que era como que as cenas que estavam acontecendo fora, tinha a cena do táxi, que era uma cena até que a Branca fazia, e que era uma cena que trazia bastante o espaço público, era também uma peça sobre o espaço público, mas eu comecei a querer experimentar como é que dialogava uma cena de cinema junto com o teatro, assim, tinha uma coisa lá na hora que a Estelinha do banheiro com a Cris, enfim, tinha algumas coisas ali que eu acho que ainda eram para ser experimentadas na peça. E aí, finalmente, eu concluí uma trilogia, que é a tal trilogia que eu comecei a falar, que eu não disse o nome, que era Uma Cadeira para a Solidão, que era o Conjugado, que era sobre opção sobre pessoas sozinhas, A Falta que Nos Move, que eram 2 cadeiras para o diálogo, portanto, que eram sobre as relações familiares e de amigos, e o Corte Seco, que era 3 cadeiras para a sociedade, que era o olhar para fora, assim, olhar para o que está no nosso entorno. Se é possível pensar esse frame. As câmeras de segurança tinham um conceito também de você nunca vê tudo, assim. O que está fora do quadro? O que está fora do quadro? Talvez essa fosse a pergunta mais importante do Corte Seco hoje, fazendo uma reflexão sobre o trabalho. Né? O que está fora do quadro? O que está fora do esquadro, assim, no sentido também da própria estrutura. O Corte Seco revelava muitas estruturas do meu processo de trabalho, que são os sistemas de dramaturgia. Assim, a gente usou muito esses sistemas para criar. Bom, aí chegamos no Júlia, que eu trouxe, na verdade, um trailer do Júlia e outro não sei se a gente mostra no final. Alguém viu o Júlia? Mas também se todo mundo viu, nem precisa. Ou Moscou, se elas fossem para Moscou. Espectadores. Pois é 2 por 1, porque você vê uma peça e um filme. Desculpa, posso fazer uma pergunta para antes de você passar para outra coisa? Primeiramente, em relação à câmera, eu não me lembro do diálogo e tal, então não sei precisar. Mas ali você denuncia, de certa forma, a quebra da estrutura clássica.
né? Isso aqui A gente está falando da falta? Isso, da eu queria saber primeiro por que o seu optou em colocar quase no início, assim, denunciar isso, entre aspas, né? Logo no início. Qual foi a sua opção? E segundo, quando foi feita essa questão da última cena, que aí traz uma questão de uma lembrança, da questão da memória, e eu me remeto também ao conceito que você trabalha, a questão do invisível, que também, na minha opinião, atrela dentro do que você fala, a questão do implícito. Na verdade, a questão de uma melancolia ali, que está sendo colocada, naquilo tudo que está sendo ali. Na verdade, tudo ali está sendo revestido, de certa forma, pela questão da melancolia. Sobretudo quando aquele personagem fala, poxa, meu pai não me... Aquela fala é muito importante, né? Não me deu o carinho, me abandonou. Brinde, né? Não, aquela questão ali, ali uma perda significativa, que é a questão do pai. Pai que não presente. De certa forma, elabora toda a dramaturgia no meu... Porque eu não tinha pensado isso. Quando você fala a questão do invisível, eu comecei a pensar nisso. Que há de invisível nisso? Estou aqui pensando. E aí associa a questão da última cena. Gostaria de saber como você construiu, qual foi a decisão de chegar a essa última cena. Obrigado. Tem várias perguntas, né? Foram 3 coisas que você falou. Primeiro, você me pergunta sobre por que eu revelo as estruturas logo no início, né? Porque eu acho que na revelação das... como eu estou no Corte Seco, e como eu acho que é na forma que está aquele conteúdo, entendeu? Então, quando eu revelo a estrutura, eu de alguma maneira estou abrindo o jogo com o espectador, sabe? Eu tô dizendo, esse é o nosso... Não tem nada que você não saiba, entre aspas. Assim. Está expondo as regras do jogo. Estou expondo as regras do jogo. Eu cheguei a pensar, inclusive, nessa ideia de expor as regras do jogo, se eu apresentava os 10 procedimentos no início do filme. E cheguei a colocá-los no fim do filme durante um tempo. Depois tirei o fim do filme. Assim, porque eu achei que eles estavam tão explícitos que era quase didático colocá-los, assim. Mas, enfim, faz parte dessa ideia. Esses são os procedimentos e eles falam muito sobre os próprios procedimentos na falta, né? Não só sobre a questão do próprio filme, como o Pedro falou, mas eles discutem a questão dos procedimentos, né? Assim. Então, por isso logo de cara abri isso. O final que você está falando é o final do brinde ou é o final do choro? Do choro, que eles estão sentados. Eu achei que era do choro. Aparece com uma fala e ali, acho que foi do Pedro, e ali vai se Então, isso se transformou, quer dizer, o filme tem 2 finais, né? Ele tem esse final, que eu acho que é realmente onde o filme acaba, e depois ele tem um epílogo, né? Ele tem um momento em que os atores se reencontram no amanhecer e tem um brinde ainda bastante melancólico, com o copo quebrado, mas com alguma esperança, assim. Essa cena é uma cena que ela era o ponto nevrálgico, assim, as 2 cenas que você citou, o choro e o brinde, assim, elas são cenas que elas eram tanto na peça quanto no filme, assim, alicerces de alguma maneira, assim. E são cenas, curiosamente, que são muito parecidas com como elas eram na peça, assim. O brinde tinha um texto um pouquinho diferente, o choro teve uma situação um pouco diferente, mas o texto que era o de sempre, que o Pedro falava como ela fala, Pedro? Como? Você fala antes do choro? Antes, quando você fala assim... Ai, puxa, nunca ninguém... como é que é? Se a gente acha que as nossas dores são tão extraordinárias assim, vamos sentar agora e chorar para eles. Né? Na peça ele falava para eles, espectadores, e no filme ele falava para eles, apontado para a câmera. Né? Você falava até mais que isso, falava para a câmera, vamos chorar para a câmera. O que até lembra um pouco aquele filme, né, Salve Cinema, né, que os atores choram para ganhar o papel, assim, que eles têm que chorar para a câmera, assim, que quando surge na peça não tem a ver, mas quando aparece no filme eu sei que acaba sendo também fazendo algum tipo de relação. Porque eu acho que essas 2 cenas, elas falam sobre o que é realmente essa falta. Assim, essa falta, ela é totalmente sobre a subjetividade, né? E ela está presente em todos os personagens. Inclusive, esse é um dos motivos que foi tão difícil para mim decidir, e eu cheguei a pensar num determinado momento se seria interessante que chegasse alguém no filme. Não na peça, mas no filme, assim.
né? Algumas vezes eu pensei, pois se chegasse alguém, se essa pessoa tão falada, e era impossível pensar esse alguém, porque isso sempre diminuía o que era a própria presença na ausência da fala. Assim, e são falas que têm a ver com questões familiares, porque elas têm a ver com as questões mais intensas das histórias, que são as perdas. Mas ela não é uma falta, ela tem uma melancolia, mas como o próprio nome diz, é uma falta que nos move, assim, não é uma falta que nos paralisa. Então também acho que o filme ele caminha para isso, assim, ele está falando sobre isso, sobre continuar, sobre ir para frente. Não, porque acho que se terminasse no choro, terminaria na representação. E acho que quando vai pro brinde, acho que a gente quebra de novo, até porque a gente filmou o brinde um bom tempo depois, né? Mas muitas horas depois a gente já está num outro astral, assim. Num outro estado. E o choro, eu acho que ele é bem importante, da mesma maneira como no início, mostrar a câmera, que é um momento onde fica sublinhado, tem uma tensão assim entre uma artificialidade, porque a gente senta numa posição teatral, né? A gente fala, a gente vai fazer a cena para vocês, a gente vai representar, e o público fica olhando as pessoas, os atores representando e se questionando. Estão chorando dores verdadeiras ou estão chorando dores de outro, né? Estão mentindo ou estão mentindo e atuando ao mesmo tempo? Não deixa de ser uma revelação do dispositivo. É um dispositivo, Bom, primeiro eu queria falar que achei o filme incrível, primeira vez que eu assisti. E achei incrível justamente porque no início eu não estava gostando, porque eu não gosto da linguagem teatral no cinema. Mas ao final do filme eu acho que esse é um filme para cinema. É um filme que, se você não vê no cinema, não tem o mesmo impacto. Por isso que eu gostei bastante. E eu queria fazer uma pergunta com relação à fotografia. Porque, em geral, os fotógrafos, e você trabalhou com o principal fotógrafo do cinema brasileiro, eles têm muito apego a montar a iluminação deles. Em se tratando de um filme de ficção, que por mais que permeie, às vezes você pensa que é um reality, às vezes você pensa que é um documentário, às vezes você tem essa questão da linguagem teatral. Como foi para conseguir convencer um grande fotógrafo brasileiro a não ter esse controle? A iluminação dele, ao plano, como o foco, como foi esse processo de convencimento dele? Você quer saber no valor? Não, estou falando... Sobre isso, pegou, né? Se for nesse aspecto. Foi como eu falei aquela hora, né? Eu acho que o Valtinho, ele ficou justamente instigado pelo risco disso, assim. Como ele pensou a luz, como a luz foi tratada, foi criar uma iluminação em toda a casa, assim, em todos os ambientes onde pudessem haver cenas que tivessem preparadas para os acontecimentos que iam se dar ali, assim. Essa era mais ou menos a ideia. Então, a gente realmente estudou e teve um cuidado anterior para que essa iluminação desse conta, né, desse filme que também estava falando de uma coisa que, por ser documental, pede um tipo de iluminação que também a gente sabe que vão ter imperfeições, né? Ou seja, criar uma iluminação plástica para algo que é para ser sujo, né? Porque senão também, se tivesse tudo perfeito, sem nenhuma olheira, é para ter essa sombra, é para sair um pouco mesmo do formato original. Isso fazia parte da própria linguagem e era acordado entre nós, assim. Agora, mas houve na verdade ele fez uma iluminação base, né? Teve um trabalho, não chegou na casa como a casa dela pintar nas paredes, né? Teve um trabalho de direção de arte e teve um trabalho de iluminação, assim, foi colocado muito refletor de cinema dentro da casa, assim, a casa estava toda preparada. Mas é claro que uma coisa você vai pensar, muitas vezes a câmera estava com a luz de uma forma que era completamente errada. Assim, a gente sabia disso. E aí a gente sabia que a gente ia salvar esse corte, ou que a gente ia... era esse momento também que a gente estava falando com
os câmeras, assim, tinha a habilidade dos câmeras, mas enfim, ao mesmo tempo eu acho lindo, por exemplo, uma hora em que tá o Pedro e o Kiko, e assim, e parece um duelo, e os dois estão muito mais escuros do que deveriam estar numa ficção, sabe assim. E eu sei que os dois estão num lugar um pouco errado em termos de luz, mas justamente aquela sensação que me traz uma coisa tenebrosa, que talvez não fosse o primeiro, assim, a mais evidente. E nem a cena do Canil também, que é totalmente escura. Isso causa Mas você não sabe o que aconteceu só com ela, sei lá, as pessoas também não sabem ali, então. Total. E era um pouco, e eu volto a repetir a palavra, é performático porque é sobre o descontrole, né? Porque quando a gente usa muito essa palavra da performance, assim, a performance ela tem essa característica, você não vai, existe algo de surpreendente que pode acontecer ali, ou não, mas pode, e acontece. Outra coisa que eu reparei também, que eu acho que deu essa linguagem totalmente diferente pro filme, foi a questão do som, da falta de trilha sonora. Da falta, eu acho que os momentos em que entraram ali, que tinha a dança lá, que tinha aquela música, era que parecia mais cinema. E fora aquilo ali, aí dava aquela impressão de reality realmente, essa linguagem. Isso foi pensado também assim. Eu não queria nenhuma música que criasse ambiente e emoção, assim, todas as músicas tinham que ser colocadas por eles. Isso fazia parte da peça, eles colocavam o som na peça, em momentos marcados, eles colocavam o som ao vivo, eles é que manipulavam a mesa de som e luz na peça, e no filme eles é que colocavam as músicas, quase todas, não todas, em momentos que a gente já tinha pré-determinado, principalmente no que aparece no filme, no material bruto, depois de uma certa hora eles começam a botar muitas músicas, que enfim, normal, mas eu queria que fosse seco, sabe? Eu não queria muito conduzir. Eu acho que a música no cinema ela dá esse chão de conforto, né? E de condução às vezes, de conforto ou de desconforto, mas assim. Ela leva para uma emoção. Então o que era muito importante era o ambiente, assim, porque aí teve todo um trabalho de edição de som, muita camada de edição de som para que não ficasse no vácuo, entendeu? Assim, então tem todo um trabalho ali também muito de coxa de retalho para poder dar esse ruído o tempo todo. Você tem uma coisa no filme que pouca gente percebe, mas existe uma presença, se você está de um lado da casa ou do outro, da cidade, assim, sabe? Apesar da casa ser isolada, quando a gente está, né, quando a gente está com ponto de vista, quando a gente está com o público na cidade atrás, a gente tem e uma cena deles que eu gosto muito, que é a cena que eles comentam do murmúrio, assim, que eles falam daquele barulho. Esse barulho ele está sempre, mesmo quando ele não estava, porque muitas vezes ele não estava, ele está sempre ali. Ou seja, então tem uma camada sonora, apesar de não ter música, assim, pensada. Para me parecer não pensado, é muito pensado, entendeu? Em geral é assim. Mas está louco para falar. Você falou das relações que são invisíveis e da importância delas, e aí eu fiquei me perguntando se nesse momento em que você não tinha uma decupagem, né, apesar de ter a estrutura do roteiro, você acabou revelando agora tipo, uma estrutura de posicionamento. Eu imagino que isso seja muito frequente sobre, de repente, uma questão simbólica, que você tem as mulheres orbitam em torno dos homens. Se você acabou ficando satisfeita quando você foi para a edição, se em termos de imagem você tinha essas relações, você falou agora no duelo, mas eu queria ouvir um pouco isso. Você fiquei satisfeita? Você falou assim, eu queria que ele estivesse aqui, que ele estivesse ali. Se esse posicionamento seria uma forma de você falar acho que era muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu tive momentos que eu me confirmei coisas que eu pensava, tinha momentos que eu fui surpreendida e foram ótimos, e tinha momentos que eu tinha que lidar com o que eu tinha ou com o que eu não tinha, assim. Então, eu não usaria a palavra satisfação, assim, eu fico muito inquieta com esse filme, assim. Mas eu acho que esse filme ele é inquietante, assim, e ele era inquietante na ilha também, porque era muito sobre, eu digo que, novamente ali também, tinha alguma coisa que fazia com que o filme fosse o que ele tinha que ser, entendeu? Porque em determinados momentos eu adoraria ter uma opção assim, que eu não tinha, sabe? Tinha outros momentos, e aí eu pensando tanto em enquadramento, como tudo, assim, o foco,
tudo que você pensa sobre linguagem cinematográfica a gente encontrava e não encontrava às vezes, assim. Então era um processo muito inquietante, mas eu acho que na verdade se dá uma coisa muito incrível. Para mim o maior barato desse filme, você tocou num ponto importante, assim, é que aonde para mim ele é mais teatral não é no que os atores fazem, porque eu não acho que seja teatral, ainda que eu entenda que pareça, assim, em algum momento pode falar, isso é teatral, mas é na comunhão. Ele é um filme que ele existe plenamente quando, como no teatro, ele acontece no cinema, não só por causa da tela e do som, que também favorece e amplifica e deixa e tira aquilo do monitor da televisão e do risco que pode ter com comparação com reality show, assim. Para além disso, assim, sem ingenuidade, também acho que tem uma coisa do coletivo. Eu acho que o filme se dá num encontro coletivo, assim. Eu fui algumas vezes como escondida, assim, no cinema, ver as sessões, assim, dos cinemas normais, assim, tipo o Shopping da Gávea à tarde, o Itaú à tarde. E era incrível ver como a plateia reagia junto com o filme, sabe, assim. Ou seja, eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que é do teatro, assim, do lugar do teatro, tirando todas as diferenças. Então, nesse sentido, eu sou satisfeita, assim, porque a ideia era provocar no espectador do cinema alguma coisa que parecia com que era provocado no espectador do teatro, mas no lugar do cinema, pensando que cinema é passado e teatro é presente, né? Como é que você provoca no espectador a sensação de presente sendo passado? Isso eu acho que é a grande chave do filme, assim, sabe? Existe uma torção do tempo ali, em que você fala, eu estou vendo alguma coisa que parece que ainda está se dando no tempo presente, porque os atores falam tão radicalmente sobre a questão do tempo presente, sobre que é passado, já passou, quantos anos? 7 anos. E ainda parece que é hoje. E cinema você sempre vê, gostando ou não gostando, sabendo que ele já foi. Né? E acho que a qualidade da falta é que ela tem isso, assim, como cinema. E eu acho que ela tem muito menos quando você vê ela no vídeo. E no Júlia mais ainda, né? No Júlia, tá bom. Puxou, né? Aí no Júlia, pois é, o Júlia. Então vou falar bem rapidamente sobre o Júlio Moscou, porque eu tinha que falar, né, sobre o Júlio Moscou. Assim, é porque são os trabalhos mais recentes, assim. Eu acho que é importante até em relação ao tema, né, porque é onde realmente se radicaliza. Eu acho que dá pra gente falar um pouco. Tá. Então, o Júlia é o cinema no teatro. Assim, Moscou não é... Não, ok. O Júlia, depois da falta, eu fiquei mordida por fazer cinema, assim. O cinema é muito bom, né? Assim, então, dá vontade de ficar fazendo cinema, assim. Então, eu fiquei... e não é só porque... Eu fiquei movida mesmo pela questão de fazer cinema. E comecei a me perguntar, assim, como era possível, porque tinha uma coisa muito híbrida na falta, que é levar uma peça para dentro do contexto de cinema e ser cinema. Então, como seria fazer o caminho inverso? O Júlia é o caminho inverso, assim, fazer o cinema dentro do teatro, assim, e ser cinema, e não ser cinema, assim, como a gente está falando um pouco da falta aqui. O Júlia, ele é um filme feito ao vivo, projetado no mesmo momento em que ele é feito, em telas que se movem. Portanto, ele é um cinema em movimento, com algumas cenas pré-filmadas que são editadas numa ordem que vai sendo... Então, tem horas que a cena pré-filmada e parece que os atores saíram dessa cena, em outro momento eles fazem a cena. Então, o filme vai se montando na presença do espectador, com uma parte de cenas que são pré-filmadas e uma outra parte que são cenas ao vivo. Assim. Para mim, algumas pessoas fizeram essa reflexão e eu concordo. Eu acho que o que acontece no Júlia não é nem teatro e nem cinema, é uma terceira coisa que está realmente entre o teatro e o cinema, ainda que as duas coisas estejam ali, o teatro e o cinema. O que é, assim, importante nisso, interessante a gente pensar nessa proposta dessa discussão, assim, onde isso se tensiona, onde se fricciona e onde é que isso se realiza, assim. Primeiro ponto, eu acho que a gente falou muito sobre a questão do ator, e eu sou uma diretora
primeiramente na diretora de teatro, a minha questão está muito no ator, como é que tem uma atuação que cabe nesses dois formatos ao mesmo tempo. Assim, e que aí só fazendo um saltozinho no Moscou, que essa peça, e se elas fossem para Moscou, que é a peça que eu estou fazendo agora, isso ainda é mais radical, porque é um filme feito ao vivo, projetado no mesmo momento, só que você não está vendo no mesmo lugar. Porque no Júlia você está vendo o filme e a peça ao mesmo tempo. Então você está vendo o ator aqui no teatro, mas você está vendo o ator aqui no cinema. Então isso realmente está acontecendo entre esses dois lugares, né? Porque aonde isso não se valida aqui e por aí vai. Né? Assim, Moscou foi um exercício mais radical ainda, que era como é que eu consigo fazer uma peça e um filme ao mesmo tempo, e a peça ser completamente uma peça e o filme ser completamente um filme, ainda que esses dois dispositivos estejam novamente aparentes, num certo sentido. Assim. Então, as pessoas sabem que está se fazendo um filme, que está passando ao vivo, mas elas esperam que esqueçam, ou se não esquecem não tem problema, porque também é sobre a utopia, sobre o lugar para onde você deseja ir, e ao mesmo tempo você vê um filme e em alguns momentos você falar do filme. Assim. E o mais surpreendente, se elas fossem para Moscou, fazendo já uma mistura das duas coisas, é que eu ouvi muitas pessoas que é um filme. Assim, é um filme. E é um filme. E que não é uma peça. É uma peça. É uma não, peça. Porque a nossa grande questão é se de fato esse é um filme assim, como uma obra em si, né? Alguma coisa que não dependesse da parte peça para se produzir assim, enquanto obra. Na verdade é uma coisa que é construída uma grudada com a outra, uma sobre a outra, uma misturada a outra o tempo inteiro. São duas, uma dramaturgia e um roteiro, uma mise-en-scène para o cinema e uma mise-en-scène para o teatro, que está o tempo todo sendo perfurada uma pela outra e pensada em conjunto. Assim. Então, as atrizes elas estão se colocando, e aí, nesse sentido, o oposto da fala, porque o Júlia e o Moscou são o oposto da falta no sentido da extrema precisão. Assim, é muito preciosista, né, para poder funcionar. Então, assim, as atrizes elas estão marcando um lugar que o pé delas tem que estar exatamente aqui, elas têm que estar exatamente aqui, com a luz exatamente aqui, a câmera está pegando ela aqui, mas não existe nenhuma, ou seja, pelo menos todo o trabalho é para que não tenha nenhum artificialismo nisso, e que isso seja tão natural que você não perceba que a atriz está fazendo isso. Assim, que ela parou ali porque é uma marca. Por exemplo. E principalmente a grande coisa que é o tamanho, né? Assim, como é que aquilo cabe para o cinema e ao mesmo tempo cabe para o teatro. E eu acho que vale a pena ver o teaser do Moscou, mais que do Júlia, sabia? Eu acho bem legal. Porque eu fiz um teaser que eu não mostro para ninguém. É verdade. Que, na verdade é só para curadores e tal. Porque ninguém tem essa experiência que eu vou mostrar aqui agora. É 2 minutinhos, é bem rápido. Assim, mas que eu mostro o que está acontecendo no teatro ao mesmo tempo que está acontecendo no cinema. Todo espectador que vê essa peça, ele tem que escolher esse trabalho, ele tem que escolher se ele vai ver a peça ou o filme. Inteiro. Assim, inteiro. Assim, no final tem uma cereja, mas é inteiro. Assim. Então, e você pode ir no outro dia, o Pedro foi, por exemplo, e muitas pessoas, ele também, assim, eles têm experiências opostas, o Pedro viu o teatro depois viu o filme, ele viu o filme depois viu a peça, assim, e muitas pessoas entraram numa Lucas também, né? Lucas viu 3 vezes, né? 2, quase foi, né? Então tem uma dinâmica, assim, de você ver, porque uma obra se complementa na outra, assim, mas elas estão acontecendo em 2 espaços diferentes. Novamente tem alguma coisa a ver sobre o Entre. É um projeto sobre a utopia, não a utopia no sentido da forma, ou seja, um espaço é um pouco a utopia do outro, é um pouco o lugar onde você poderia estar e você não está. Tem a ver com as 3 irmãs de Tchekhov, 3 irmãs de Tchekhov, uma adaptação. Mas enfim, então o espectador de teatro não sabe o que está passando no cinema, em resumo é isso. E o espectador de cinema não sabe o que está acontecendo no teatro, diferente do Júlia, em que as 2 coisas estão no mesmo espaço. E aí eu fiz uma montagem de um teaser de uns 2 ou 3 minutos, em que você consegue ver um lado, que é a filmagem da peça, e do outro lado, o que está acontecendo no filme, naquele horário, naquele momento que você está vendo a filmagem da peça. E eu achei que era legal para mostrar aqui. Só uma pergunta. Você faz edições completamente diferentes? Não completamente, mas diferentes. Enquadramentos totalmente diferentes a cada dia. É o do Moscou, tá?
Conseguimos. Talvez não seja um filme. Apagar a luz. Mas esse tem um pouquinho de... mostra o que é Ou cinema. talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Pede apagar a luz ali. Eu queria falar de outro jeito, não vou falar assim. Essa música não sai da minha cabeça nunca, não. Maria, o que você tá fazendo aí nesse cantinho sozinha? Toda vez que é fechado é cinema e... Eu queria falar um pouco pra vocês sobre a Irina, sobre o que tá acontecendo com ela agora. Junto com essa foto tinha uma mensagem dizendo: esse é meu corte de hoje, e o seu. Parece alguma coisa sabe, gente, sabe? Passar em outros lugares, talvez, assim, abrir um pouco o horizonte, viajar, mudar de perspectivas. Viaja comigo. E sério, vamos juntos, vamos pra Moscou. Eu e você, Moscou. Maria, para de subir lá, por favor. É só sério, a gente vende essa casa, a gente investe nessa dinheiro. E a gente vai pra Moscou, tá? Vamos. Vai ter várias cenas simultâneas. Enquanto ela está passando com essa vela aqui, na verdade essa vela está sendo vista no cinema daqui, que era o que tinha lá, como se fosse uma grande bola, sabe? Então, na verdade, a câmera está na frente da vela. Então, são sempre dois pontos de vista diferentes do teatro e do cinema, que não dava para ver também aí. Será que a gente mostra o Júlia também? O Júlia é bem trailer, são coisas de promoção, né? Das tais telas. Mas enfim, o que quando aparece a cena no Moscou, que esse teaser é um pouco para embaralhar as duas coisas, assim, e eles são muito mais separados, como vocês começaram a ver no início. Mas como são 3 câmeras, o Júlia é uma câmera só. Portanto, o Júlia é como se fosse um plano
sequência, que não é, porque ele tem corta, volta, é um filme sendo feito ao vivo, então ela fala corta, faz de novo, tem algumas coisas desse tipo que não aparecem no trailer. Agora, no Moscou são 3 câmeras, assim, e cada uma dessas câmeras tem uma função, assim. Quando vocês viam, por exemplo, às vezes aparecia a mesa aberta e aparecia aquela do lado, aquilo é a câmera do filme. Então a gente tem uma câmera que fica na mão do Paulo Camacho, que é o diretor de fotografia e o câmera principal. A gente tem uma câmera que fica sempre no tripé, que é uma câmera mais aberta e que vai mudando de posição, mas é uma câmera que tem a ver com cada uma das personagens. E a Irina tem uma câmera, a Júlia tem uma câmera que seria a câmera mais documental, assim. E o filme vai sendo montado com essas 3 câmeras ao vivo. No Júlia tem só um câmera, é isso? É. E ele também atua na peça? Menos do que no Moscou. No Moscou ele atua bastante. No Moscou ele é um câmera ator, ele faz uma loucura, assim. Ele é, na verdade, o amante dela. A Maria se apaixona pelo câmera. Então ele tem um duplo papel. Ele é o Virginia, ao mesmo tempo ele é o câmera, assim. No Júlia, não. Só no finalzinho é que tem um momento em que ele é colocado em cena, assim. Ele fica o tempo todo como câmera de cinema mesmo. E são câmeras de cinema. O Davi Pacheco foi quem fez A Falta que Nos Move Comigo, que é o segundo câmera. E o Paulo Camacho também é câmera de cinema. E diretor de fotografia. Vai passar no Sérgio Porto, em janeiro de 2014, 15. E pode ser, realmente é uma coisa para ser vista ao vivo, assim. Mas é um filme. E é uma peça. Ou talvez não seja nem uma peça, nem um filme. Obrigada. Transformar o cotidiano numa aventura, e é possível. É só você se ligar, conceituando sobre a vida, prestando atenção nos outros.